Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Alexandre Donato, da disciplina de Geografia, e esta é uma aula dedicada ao 8º ano do ensino fundamental. Vejamos então o que teremos para esta etapa. É a aula de número 60. Título: Antiártico, Antártida e Antártica. O objeto de conhecimento: importância da Antártica no contexto geopolítico e a relevância dos países da América do Sul, juntamente com a Antártica, nas pesquisas sobre o ambiente global. Vamos à aula. Os nomes Antártica e Antártida são largamente usados para se referir ao continente gelado do hemisfério sul. Os nomes se originam do termo antiártico, que quer dizer oposto ao Ártico. Ou seja, o Ártico é o polo norte, enquanto a Antártica é o polo sul do planeta. Apesar de ambos apresentarem clima polar, a menor temperatura registrada no globo terrestre foi justamente no polo sul, 89,2 graus negativos. Imaginem o frio. A Antártica é caracterizada por ser o continente mais frio e seco da Terra, formado por geleiras e quase permanentemente coberto por neve. Com 14,4 milhões de quilômetros quadrados, equivale à área correspondente aos territórios do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia. Ao contrário do que muitos pensam, a Antártica não tem sua superfície completamente coberta pela neve permanentemente. Durante o verão, parte de seu território, as áreas mais quentes, fica descoberto de neve, o que revela alguma vegetação correspondente ao bioma da tundra, formado por musgos, líquens e outras pequenas espécies e gramíneas. Já a fauna é mais rica, visto que diversas espécies conseguiram adaptar-se ao frio intenso. Alguns exemplos: mamíferos, leões marinhos, lobos marinhos, focas, morsas, baleias e golfinhos. Peixes, peixe-gelo de nadadeira negra, bacalhau das rochas marmoreado, entre outros. Aves, várias espécies de pinguins, gaivotas rapineiras, gaivotão e outras. Crustáceos, podemos citar o crio, que possui um alto valor comercial, além dos micro-organismos, que podemos citar o fitoplâncton. A população na Antártica não é permanente, mas sim provisória. É composta por cientistas e pessoal de apoio nas bases polares. Oscila entre 1.000 no inverno e 4.000 pessoas no verão. A Antártica tem um papel essencial nos sistemas naturais globais. É o principal regulador térmico do planeta. Controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, é detentora das maiores reservas de gelo, 90%, e água doce, 70% do planeta. Além de possuir recursos minerais e energéticos incalculáveis. Por conta da importância geopolítica, óbvia ao mundo todo, foi assinado por alguns países o Tratado da Antártica em 1959. Através dele, os países que desenvolvem atividades no continente se comprometem a dialogar sobre o uso da Antártica com o propósito de preservá-la e de não permitir que se torne objeto de discórdia internacional. Em seus artigos, o tratado estipula que a Antártica só pode ser utilizada para propósitos pacíficos, proibindo atividades militares como o estabelecimento de bases militares ou testes de armamento. Garante a liberdade para a continuidade da pesquisa científica conforme ocorrido no Ano Geofísico Internacional, 57-58. Promove cooperação científica internacional, incluindo a troca de informações sobre pesquisa e pessoal, exigindo que todos os resultados sejam disponibilizados livremente. Além disso, proíbe novas reivindicações territoriais. Proíbe explosões nucleares e a eliminação de dejetos radioativos no local. Prevê inspeções a serem realizadas por observadores nomeados por qualquer um dos países membros em navios, estações
equipamentos na Antártica para garantir o cumprimento do tratado. Exige que países membros divulguem antecipadamente o plano de atividade de suas expedições. Prevê reuniões periódicas entre seus membros para analisar medidas que possam contribuir com os objetivos do tratado e estabelece mecanismos de solução de controvérsias e a possibilidade de emendas ao tratado. 53 países são signatários do Tratado da Antártica. 29 deles são membros consultivos. 24 são não consultivos, mas convidados. O Brasil é membro consultivo. O Protocolo do Tratado da Antártica sobre Proteção ao Meio Ambiente é também conhecido como Protocolo de Madrid, assinado em 1991. Concedeu à Antártica o status de Reserva Natural Internacional dedicada à ciência e à paz, e só poderá ser modificado em 2048. Apesar do prazo acertado para qualquer tipo de modificação no tratado, o ano de 2048, alguns países reivindicam soberania em partes do continente. São eles Argentina, Chile, Grã-Bretanha, Noruega, Austrália, França e Nova Zelândia. Os 3 primeiros países reivindicam territórios sobrepostos. Os países da América do Sul que possuem bases fixas na Antártica são Argentina, Brasil, Chile, Equador, Peru e Uruguai. Possuem laboratórios, estações meteorológicas, rádios, escolas, instalações turísticas, pistas de pouso, bases militares, dentre outros, que funcionam de forma permanente ou somente no verão. A primeira base a se fixar na Antártica foi a base das Orcadas, da Argentina, em 1904. A base do Brasil, Estação Antártica Comandante Ferraz, iniciou suas operações em 1984. O Brasil aderiu ao Tratado da Antártica em 1975 e, com a criação do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, iniciou suas atividades naquele continente em 1982, quando realizou a primeira Operação Antártica, a Operantar 1. Graças a essas ações, em 1983, o Brasil foi elevado à categoria de membro consultivo do Tratado da Antártica. O PROANTAR tem como propósito a realização de substancial pesquisa científica na região antártica com a finalidade de compreender os fenômenos que ali ocorrem e sua influência sobre o território brasileiro, contribuindo assim para a efetivação da presença brasileira na região. As atividades do PROANTAR se desenvolvem na Estação Antártica Comandante Ferraz. A Antártica oferece oportunidade para o estudo do gelo, da neve, dos animais selvagens, dos efeitos do frio no corpo humano, assim como estudos astronômicos especiais. Além de estudos ambientais, há pesquisas sendo desenvolvidas que trarão benefícios para as áreas da medicina, como a formulação de medicamentos, da agricultura no desenvolvimento de novos pesticidas e herbicidas, e da indústria na fabricação de produtos como anticongelantes e protetores solares. E assim finalizamos nosso contraturno digital sobre a importância da Antártica no contexto geopolítico. Vamos agora para o nosso Aplicando. Vamos lá então para aquela nossa tradicional questão de todos os fins de aula, né? O nosso Aplicando. Então vamos lá. CMEAN 2023. Sobre o PROANTAR, é correto afirmar: alternativa A é uma das bases brasileiras na Antártica. Alternativa B é o Protocolo de Madrid, assinado em 1991. Alternativa C
é o grupo dos 29 membros consultivos do Tratado da Antártica? Alternativa D é o Programa Antártico Brasileiro, que iniciou suas atividades em 1982. Vejam só, vamos enfatizar aqui. Sobre o PROANTAR, é correto afirmar, vou ler de novo. Letra A, é uma das bases brasileiras na Antártica. Letra B, é o Protocolo de Madrid assinado em 1991. Letra C, é o grupo dos 29 membros consultivos do Tratado da Antártica. Letra D, é o Programa Antártico Brasileiro, que iniciou suas atividades em 1982. Qual será a resposta? Vamos ver aqui o gabarito. Vamos lá? Como você já sabia, a resposta é a letra D, PROANTAR, né? O Programa Antártico Brasileiro, que iniciou suas atividades em 1982. As outras questões, a primeira ali, letra A, seria a base lá, Comandante Ferraz. A outra, que é o Tratado de Madrid, seria lá o que nós vimos na aula, que foi o Tratado da Antártica. Letra C, é o grupo de 29 membros consultivos? Não, né? Não é. Não é o grupo dos membros consultivos. Vamos aqui a um comentário. O Programa Pro-Antártico, ANTAR Brasileiro, que iniciou suas atividades no ano de 1982. É só seguir a lógica da sigla, né? Pro de programa, ANTAR de Antártico. Vamos então às considerações finais sobre a nossa aula da Antártica. Primeiro nós vimos aí que a Antártica é o continente gelado, onde as menores temperaturas do globo são registradas, né? A menor temperatura registrada no globo foi justamente lá na Antártica, 89,2 graus negativos. É muito frio. Sobre o nome Antártica e Antártida, a gente precisa dizer também que eles se originam do termo antiártico, ou seja, é uma posição totalmente contrária ao Polo Norte, que é o Ártico, né? A posição invertida do Polo Norte é justamente o Polo Sul, a Antártica. Nós vimos também que a Antártica não tem nacionalidade, ou seja, ela não pertence a um ou outro país. Apesar disso, também vimos na aula que alguns países reivindicam parcelas do seu território. Só que o nosso Tratado da Antártica não permite que isso aconteça. Pelo menos até 2048, essa ausência de nacionalidade deve ser garantida. Nós vimos que o Tratado da Antártica tem membros que são consultivos e membros não consultivos. São 29 membros consultivos, e esses membros consultivos seriam os membros principais, eles são os membros principais. E o Brasil, nosso país, é um deles, é um dos membros principais do Tratado da Antártica. Vimos lá que a Antártica tem riquezas naturais, algumas delas ainda não exploradas, né? Talvez tenha lá coisas que a gente nem imagina a ser explorado ainda como riquezas naturais. Mas a gente já pode dizer que 70% da água doce do planeta está lá, na Antártica. E isso sim é riqueza natural importantíssima. Nós vimos que o PROANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro, é administrado pela Marinha do Brasil, né? É a Marinha do Brasil que trabalha toda a logística do PROANTAR lá na base Comandante Ferraz, levando para lá os pesquisadores e, além deles, todo o pessoal que trabalha no auxílio lá da base, ok? Ok. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Siga também o @Contraturno Digital. Certo então, gente? A gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu!